Imagine um pano antigo, um simples lençol de linho. Mas nesse tecido há um rosto. Um rosto que parece ter sofrido, um rosto marcado, um rosto que muitos acreditam ser o de Jesus Cristo. Essa não é uma pintura, nem um desenho. É uma impressão misteriosa, que nenhum cientista até hoje conseguiu explicar totalmente. O nome disso, o Sudário de Turim. E hoje, você vai mergulhar no mistério mais impactante da história da humanidade. O lençol que desafia a lógica. Sudário de Turim é um pano de linho com cerca de 4 metros de comprimento por 1 metro de largura. Ele traz, com nitidez assombrosa, a imagem de um homem, morto brutalmente espancado, com marcas de flagelo nas costas, nos ombros, nos pulsos, e um ferimento entre as costelas, exatamente como descrito nos evangelhos. Mas o mais perturbador: essa imagem não foi pintada, não tem tinta nenhuma pigmentação e ela está queimada no tecido. Mas não como uma queimadura comum. É como se uma luz intensa e invisível tivesse gravado essa forma no pano. Cientistas a chamam de imagem negativa, mas estudiosos da fé chamam de testemunho da ressurreição. A ciência, o mistério e o medo. Desde que o sudário foi exibido ao público, ele provocou debates acalorados entre teólogos, cientistas, ateus, céticos e místicos. Em 1978, um grupo de 33 cientistas de altíssimo nível, físicos, biólogos, peritos forenses, teve acesso ao sudário. Foram 5 dias de análises intensas. Eles esperavam provar que era falso. O resultado? A imagem não é pintada, não é esculpida, não é fruto de nenhuma técnica conhecida. Conclusão oficial do projeto STURP, Shrouded Turing Research Project, ou seja, eles não souberam explicar como aquela imagem foi formada. Mas uma coisa ficou clara: aquilo era real. E mais, as marcas no corpo, como hematomas, ferimentos e o sangue, batiam perfeitamente com o que acontece num processo real de crucificação romana. E, inclusive, a posição do prego não é na palma da mão, como é retratado em quadros, mas no pulso, o único local onde o corpo realmente suportaria o peso na cruz. Quem saberia disso no século XIV? A cronologia dos fatos, milagre ou fraude. Os céticos se agarram a um teste de carbono, feito em 1988, que data o pano entre os séculos 13 e XI. Mas o teste foi feito em uma parte restaurada do tecido e não no linho original. Isso foi comprovado depois por novos exames com tecnologia avançada. Além disso, o tipo de tecido, a trama e os padrões de costura foram identificados como típicos de linho da Judeia no século I. A quantidade de pólen encontrada no sudário também é reveladora: mais de 50 tipos, a maioria originária do Oriente Médio, da região de Jerusalém. E muitos desses pólens só existiam naquela área em uma época específica do ano, durante a Páscoa judaica. Coincidência? O sangue que ainda fala. Talvez a revelação mais chocante de todas seja o sangue. Sim, o sangue ainda está lá. Foi testado. É humano. Tipo AB, o mesmo tipo encontrado no sangue do milagre eucarístico de Lanciano, na Itália, e em outros fenômenos religiosos ao redor do mundo. Mas há mais: o sangue foi depositado antes da imagem ser gravada, ou seja, a imagem veio depois da morte. Como é possível um corpo morto emitir luz capaz de deixar uma marca precisa no tecido? Muitos acreditam que essa explosão de luz foi o exato momento da ressurreição. Uma explosão quântica de energia, um flash atômico da alma, a assinatura vibracional de um corpo espiritual ressuscitando. O DNA de D e o S. Você consegue imaginar segurar em mãos algo que talvez tenha tocado o corpo físico de Jesus Cristo? Teólogos místicos sugerem que o sudário de Turim não é apenas uma relíquia, mas um código espiritual embutido na matéria, um tipo de holograma espiritual. O rosto no sudário não tem expressão de dor. Apesar dos ferimentos, a fez transmite paz, como se dissesse: eu venci a morte. A imagem é tridimensional. Sim, ela contém informações em 3D, algo impossível de ser produzido por qualquer técnica medieval. É como se o sudário não mostrasse apenas uma imagem, mas uma mensagem, uma prova de um chamado. E se for verdade? Pense bem. E se for verdade? E se o que temos hoje, guardado em uma catedral em Turim, não for apenas um pano antigo,
mas a fotografia divina do instante em que Deus venceu a morte por você. Se isso for real, o que muda na sua vida? O que muda no mundo? Será que ainda dá para viver como se nada tivesse acontecido? Durante séculos, o Santo Sudário desapareceu. Sumiu da história. Foi dado como perdido. Mas em silêncio, ele estava sendo guardado, protegido, escondido por mãos que sabiam o valor daquele pano. E não eram mãos comuns. Eram os guardiões do véu. Eram os templários, os cavaleiros do segredo, da espada e da fé. E essa história é uma das mais perigosas já contadas. Os templários e o sudário Opizusaki de Constantinopla em 1204. Vários objetos sagrados do cristianismo desapareceram. Entre eles, o mandiliano, uma relíquia descrita como um pano com a imagem milagrosa do rosto de Cristo. Muitos estudiosos acreditam que o mandiliano era o próprio sudário de Turim, dobrado de forma que apenas o rosto ficasse visível. Quem ficou com ele? Os templários, esses monges guerreiros, tinham acesso a conhecimentos secretos, rotas protegidas e esconderijos inexpugnáveis. Durante mais de 100 anos, é provável que o sudário tenha sido ocultado em capelas secretas, protegido como o maior tesouro da cristandade. Mas havia um risco: a traição e o massacre. Em 1307, o rei da França, Philippe o Belo, move uma ação brutal contra os templários. Com medo do poder e da riqueza da ordem, ele os acusou de heresia e satanismo e mandou prender todos os seus membros numa sexta-feira 13. O que poucos sabem: durante os interrogatórios, vários templários afirmaram que adoravam uma cabeça sagrada misteriosa. Uma cabeça envolta em pano, com traços de sofrimento. Um rosto. O rosto do sudário. Esse detalhe foi mantido em segredo por séculos. Depois da destruição dos templários, o sudário desaparece de novo. Mas não para sempre. A linhagem sombra. Os códigos da família de Saboia séculos depois. O sudário reaparece nas mãos da família de Saboia, na França. Uma linhagem nobre e poderosa, com fortes vínculos com a maçonaria primitiva e ordens esotéricas da Idade Média. Eles afirmam ter recebido o sudário de forma anônima, mas documentos indicam que foi herdado de templários sobreviventes, ocultado por gerações. O pano passa por igrejas, incêndios, guerras, mas sempre é salvo. Sempre alguém o protege, como se uma força invisível o estivesse guardando. E em 1578, o sudário é levado para Turim, na Itália, e permanece lá, até hoje. O sudário, Leonardo da Vinci e o enigma do rosto. Muitos teóricos da conspiração afirmam que o sudário seria uma falsificação feita por ninguém menos que Leonardo da Vinci. Mas isso não faz sentido cronológico. O sudário já existia antes de Da Vinci nascer. No entanto, Leonardo teve acesso ao sudário. E sabe o que é mais assustador? Ao sobrepor o rosto do sudário com o autorretrato de Leonardo, a simetria é quase idêntica. Alguns dizem que ele viu a imagem e ficou obcecado com o rosto de Cristo. Outros afirmam que ele compreendeu o que aquilo significava: uma codificação quântica da luz divina na matéria. Leonardo não copiou o sudário, mas o sudário pode ter mudado completamente a forma como Leonardo enxergava o universo. O sudário e o caminho do Graal. Há uma conexão entre o sudário e o maior mistério da Idade Média: o Santo Graal. Muitos acreditam que o Graal é um cálice físico, mas para iniciados, o Graal é um símbolo da eternidade, da imortalidade, da alma ressuscitada. O sudário seria a taça onde a luz da ressurreição foi derramada. Um Graal de linho, não que contenha o sangue de Cristo, mas que foi banhado por ele e que guardou o seu corpo por instantes eternos. Se o Graal é a chave para a imortalidade espiritual, o sudário é o mapa desse caminho. O é a relíquia que se comunica. Sudário é mais que uma prova histórica. Para muitos, ele é um portal vibracional. Pessoas relatam experiências espirituais ao vê-lo. Sonhos lúcidos, vozes internas, choros profundos, uma sensação incontrolável de arrependimento e renascimento. Estudos com sensores detectaram flutuações eletromagnéticas ao redor do sudário, como se houvesse uma presença viva ligada a ele. Será que o pano guarda a frequência do momento da ressurreição? E se ao tocar esse tecido com o coração aberto, a alma do Cristo tocasse de volta? Ele está vivo.
E aqui voltamos à pergunta inicial. E se for verdade? E se Jesus realmente deixou sua imagem gravada ali? Não como prova, mas como mensagem silenciosa à humanidade. Não uma foto, mas uma transmissão espiritual codificada em linho. Um eco do instante em que o impossível se tornou real. Quando a carne mortal virou luz eterna. Quando a morte foi vencida. O rosto no sudário não tem expressão de dor, ele não implora, não julga, não acusa, ele apenas observa como se dissesse: eu estive aqui. Eu morri por você. Mas agora estou vivo. E então, qual é a sua verdade? Você acredita que esse pano antigo contém a imagem do Salvador? Ou que tudo isso não passa de um teatro histórico? Qual é a sua resposta quando o próprio rosto de Cristo te encara no silêncio? Qual é a sua resposta quando o próprio rosto de Cristo te encara no silêncio? Toda luz desperta sombras, todo milagre atrai ceticismo, e o sudário de Turim não é apenas uma relíquia, é um portal, um véu entre dois mundos, um lembrete físico de que existe um reino invisível, tentando se manifestar no visível. Mas, desde o início, forças espirituais tentam silenciar essa verdade. Que forças seriam essas? Por que tem tanto medo de um simples pano? Ataques físicos, incêndios, roubos e tentativas de destruição. 1532, a capela onde o sudário era guardado em Chambéry, na França, pegou fogo. As chamas se alastraram. A prata do relicário derreteu e caiu sobre o PAN.MAS. A imagem milagrosamente não foi destruída. 2 buracos simétricos nas bordas são as únicas marcas visíveis desse ataque. Mas esse foi apenas o primeiro. Em 1997, outro incêndio ameaçou o sudário. Agora já em Turim, as chamas tomaram a catedral. O vidro blindado não podia ser aberto com facilidade. Mas um bombeiro que depois desapareceu da mídia quebrou o vidro com as mãos nuas, salvando o pano segundos antes do fogo o consumir. Muitos acreditam que esses incêndios não foram coincidências, mas tentativas espirituais de apagar a imagem da ressurreição do mundo. Ataques invisíveis, escárnio, ridicularização e guerras de desinformação. Mídia frequentemente zomba do sudário. Céticos o reduzem à fraude medieval. Documentários são produzidos não para investigar, mas para destruir a fé. Isso é apenas ceticismo? Ou existe um plano invisível por trás disso tudo? Nos bastidores, líderes espiritualistas, padres exorcistas e místicos afirmam que o sudário emite uma vibração que incomoda forças sombrias. É como um ícone que mantém viva a lembrança da verdade e que por isso é constantemente atacado. Você já reparou que poucas igrejas falam sobre ele? Que poucas pessoas sequer sabem do que se trata? Silenciar o sudário é uma missão para muitos. Mas por quê? O sudário, como relíquia de cura, diversos relatos documentados ao longo dos séculos associam o sudário a milagres físicos e espirituais. Peregrinos relatam visões enquanto contemplavam a imagem, curas súbitas de enfermidades grave, libertações espirituais, sensações de calor, choro espontâneo e paz profunda. Em 1578, um homem paralítico, que foi levado em maca para ver o sudário, em exposição pública, voltou andando sozinho. Não foi canonizado. Não houve proclamação pública, mas aqueles que estavam lá viram. Porque o milagre não grita, ele sussurra. A frequência do tecido vivou nos anos 2000. Um grupo de pesquisadores italianos estudou a frequência eletromagnética ao redor do sudário com tecnologia sensível. E o resultado? Anomalias inexplicáveis no campo, em torno do tecido, como se o pano emitisse uma leve vibração energética, quase imperceptível, mas constante. Outros testes registraram um aumento na atividade cerebral das pessoas que contemplavam a imagem por 30 minutos seguidos. O que isso significa? Alguns cientistas sugerem que a imagem do sudário atua como um arquétipo universal gravado no subconsciente humano. Ao encará-la, a alma reconhece a verdade, mesmo que a mente racional negue. Outras religiões, mesma luz apesar de ser uma relíquia cristã, estudiosos encontraram paralelos simbólicos do sudário em outras tradições. No hinduísmo, o conceito do corpo de arco-íris após a morte lembra a ideia de um corpo que se transforma em luz.
no budismo tibetano. Mestres iluminados deixam impressões de luz e calor nos lençóis após a morte, algo documentado. No islamismo, Jesus Isa é reconhecido como um grande profeta que não morreu, mas foi elevado e retornará glorificado. Isso sugere que o sudário fala com todas as almas despertas, não apenas com cristãos. Ele é um símbolo universal da vitória da luz sobre as trevas. O sudário como véu entre dimensões na simbologia mística, o véu sempre representa a fronteira entre o mundo espiritual e o material, entre o visível e o invisível. O véu do templo foi rasgado no momento da morte de Jesus, indicando que a separação entre o humano e o divino foi removida. O sudário é o novo véu. Só que agora, ele não separa, ele revela. Ele não esconde o rosto de Deus, ele mostra. O pano não está mais cobrindo, ele está expondo. E isso incomoda. Por quê? Um mundo controlado pela mentira não tolera a verdade visível. O sudário é o pano que não quer calar. Um pedaço de linho que carrega a vibração da eternidade e o silêncio de um Deus que venceu a morte. O que você vai fazer com isso? Ignorar? Ou deixar que essa luz invada as sombras da sua alma? Você já teve a sensação de que algo muito maior que você está tentando te dizer alguma coisa? Algo que você não pode ver, mas que sente no fundo do peito, como um calor invisível atravessando seu espírito. Esse sentimento é o ponto de partida dessa história. Uma história que começa com um pedaço de linho queimado pelo tempo, mas também pelo divino. Um tecido antigo, gasto, manchado com o sangue seco de um homem, mas não de qualquer homem. Esse pano carrega uma imagem que desafia a ciência, a lógica e o tempo. E talvez, só talvez, carregue a maior evidência física de que Jesus Cristo realmente viveu, morreu e ressuscitou. Este é o enigma que há séculos arde em silêncio, dentro de uma capela escondida em Turim, na Itália, um sudário, um pano de sepultamento. Mas não qualquer um, o santo sudário de Jesus Cristo. E agora, ele está prestes a falar com você. Uma imagem impressa pelo sofrimento não é uma pintura, não é um desenho, não é um truque medieval. O que está ali é uma impressão tridimensional perfeita do corpo de um homem brutalmente torturado e crucificado, com detalhes tão específicos e alinhados com os relatos bíblicos que a probabilidade de ser coincidência é quase nula. Pense comigo. Você já viu uma mancha de sangue que reflete a anatomia perfeita de um corpo humano, com marcas de espinhos no crânio, ferimentos nos pulsos, não nas palmas, pés atravessados por pregos e sangue que escorre, com precisão cirúrgica, como se fosse um relatório forense de uma execução? Pois é, o sudário mostra isso. Não desenhado, não pintado, apenas impresso, como se uma explosão de energia invisível tivesse marcado aquele pano de dentro para fora. Como se, no instante da morte ou da ressurreição, uma força espiritual gigantesca tivesse deixado a prova final da existência daquele homem. Mas quem foi ele? E por que tanta gente, de cientistas a ocultistas, estão obcecados por essa imagem até hoje? Ciência versus milagre. A batalha pelo invisível. Em 1978, um grupo de 40 cientistas americanos recebeu uma missão secreta e quase espiritual: viajar até Turim para estudar o sudário. Eles tinham autorização especial para analisar com equipamentos modernos a relíquia mais enigmática da cristandade. Levaram microscópios, lasers, espectrômetros, câmeras infravermelhas e todos os tipos de análise forense que você possa imaginar. A meta: descobrir a origem da imagem, saber como aquilo foi feito, se era pintura, fraude ou um milagre. Após meses de estudos e dados complexos, eles chegaram a uma conclusão perturbadora: não conseguimos reproduzir essa imagem por nenhum método conhecido. A origem da imagem é desconhecida. Não é tinta, não é calor, não é impressão. É algo que não conseguimos explicar. Ponto. Essa frase sozinha derrubou séculos de ceticismo. Porque se a imagem não foi feita por mãos humanas, quem a fez? E mais, como um pano de linho de 4 metros pode carregar uma impressão tridimensional tão precisa de algo que só poderia ter sido registrado com uma explosão de energia desconhecida? O sangue é humano, o corpo é divino. Outro estudo, dessa vez da Universidade de Padova, revelou algo ainda mais intrigante: o sangue no sudário é real, é humano, tipo AB.
O mesmo tipo sanguíneo é encontrado em relíquias, como o cálice de Lanciano e o véu de Verônica. Como explicar isso? Estamos falando de relíquias que estão em lugares diferentes do mundo, conservadas há séculos, com o mesmo tipo de sangue e a mesma compatibilidade genética. Coincidência? Ou fragmentos de um mesmo ser espalhados no mundo como pistas de um quebra-cabeça espiritual que poucos têm olhos para ver. E o mais bizarro, da imagem do sudário só é visível de forma clara no negativo fotográfico, quando o primeiro fotógrafo, que registrou o sudário em 1898, revelou a imagem. Ele desmaiou, porque o negativo revelou um rosto sereno, perfeito, profundo, com traços divinos. Era como se estivesse olhando o rosto de Deus. A verdade que o sistema não quer revelar. Você acha que tudo isso é ensinado nas escolas? Que está estampado na mídia? Claro que não. Porque se o sudário for verdadeiro, a humanidade inteira precisaria rever tudo. A ciência teria que se ajoelhar diante do espiritual. O ateísmo teria que dar espaço ao milagre. E a fé deixaria de ser crença, para se tornar evidência. É por isso que o sudário incomoda. Porque ele não é um objeto, é um portal. Um elo entre o mundo visível e o invisível. Uma cicatriz deixada pelo espírito de um homem que venceu a morte. E esse homem ainda vive. Em cada célula, em cada traço, em cada átomo impresso naquele tecido. Uma vez que encara sua alma, olhe bem para a imagem do sudário. Não com os olhos, mas com o seu espírito. Você sente o peso, o silêncio que grita, o olhar que te atravessa. É como se aquela imagem dissesse, sem palavras: eu estive aqui, eu sofri por você, e eu voltei. É impossível encarar o sudário e sair o mesmo, porque ele revela mais sobre você do que sobre Jesus. Ele pergunta: você acredita? Você sente? Ou vai fingir que isso não mexe com você? A conspiração do véu, porque o Vaticano oculta detalhes do sudário. Na próxima parte, você vai descobrir as evidências ocultadas pela Igreja e pela ciência moderna, o real motivo pelo qual o sudário ficou escondido por séculos, e como ele pode estar diretamente ligado ao fim dos tempos. Parte 6: o enigma dos sinais. Marcas que falam com a alma. Imagine uma imagem, não feita por mãos humanas. Uma figura marcada em linho, como se tivesse sido queimada não por fogo, mas por luz. Uma luz que não vem da terra. O santo sudário é mais do que um tecido antigo. Ele é um código visual, um ícone do invisível. Uma mensagem espiritual escondida num pedaço de pano, que resiste há séculos à decomposição. E a explicação nessa parte da história. Vamos mergulhar nas marcas. Não apenas nas marcas físicas, mas nos ecos espirituais que elas provocam. Cada ferida, cada mancha de sangue, cada sinal que o sudário carrega, é um grito silencioso vindo de um passado que se recusa a morrer. As marcas da crucificação. Coincidência ou confirmação? O corpo, estampado no sudário, apresenta todos os sinais exatos de uma crucificação romana, com detalhes que a ciência moderna só veio a entender séculos depois. Sangue nos pulsos, e não nas palmas das mãos, como a tradição artística sempre pintou. A ciência descobriu que pregos nas palmas não suportariam o peso de um corpo, mas nos pulsos, sim. Sangue nas têmporas, testa e couro cabeludo, formando um padrão que coincide com uma coroa de espinhos, algo que nenhum criminoso comum receberia, a menos que fosse humilhado como um rei. Feridas nas costas e nas pernas, indicando flagelação brutal com chicotes romanos conhecidos como flagrum. As marcas batem com o uso desses instrumentos que só foram identificados historicamente no século XX. O lado perfurado, do qual escorre sangue misturado com fluido seroso, exatamente como descrito no Evangelho de João, e imediatamente sai o sangue e água. É como se o tecido fosse um QR Code do sofrimento de Cristo, e cada cientista que tenta escanear a imagem recebe uma resposta inesperada. Eu sou o real. A marca que não foi pintada e não é tinta. O que é? Essa pergunta assombrou os maiores laboratórios do mundo. Cientistas tentaram raspar, examinar, reagir quimicamente. Nada de pigmentos. Nada de pinceladas. Nada de mãos humanas. O que restou foi um fenômeno inexplicável. Uma descoloração superficial nas fibras de linho, causada por um calor, luz ou radiação tão intensa
que deixou a marca como se fosse um flash de energia em milissegundos. E aqui entra o momento mais desconcertante. Os cientistas da NASA e da Universidade de Padova descobriram que a imagem do sudário é tridimensional. Sim, você não leu errado. Quando aplicada à tecnologia 3D, o tecido revela a profundidade do corpo, com proporção e volume, como um negativo de uma fotografia que foi tirada com luz desconhecida, e de um corpo que emitiu essa luz de dentro para fora. Estariam os sinais dizendo algo que nossa mente ainda não está pronta para compreender? A reação emocional das pessoas. Relatos de quem vê o sudário de perto são sempre marcados por intensidade emocional fora do comum. Gente que nunca acreditou em nada, chorando sem saber porquê. Ateus que saem em silêncio, com a alma balançada. Crentes que sentem como se estivessem diante do próprio momento da paixão. É como se o sudário tivesse uma frequência energética, algo que fala direto com o inconsciente, com a alma, com aquilo que está acima da lógica racional. Esse pano não grita, mas sua presença ecoa como uma explosão no coração, coincidência ou revelação. Você já percebeu como as maiores provas da existência do divino nunca vêm com niane e fogos de artifício? Elas vêm sussurrando, elas vêm em detalhes que só tocam quem realmente está procurando. O sudário de Turin não é apenas um mistério físico. Ele é um espelho, um reflexo da fé de cada um. Quem busca com ceticismo, encontra dúvida. Mas, quem busca com o coração, encontra um chamado. Na próxima parte, vamos falar da guerra entre fé e ciência e como o sudário se tornou o campo de batalha mais delicado da história moderna. E talvez a chave final para entender o que aconteceu no terceiro dia. Se você ainda está aqui comigo, prepare-se. Parte 7. O rosto de Deus. O momento em que o invisível ganha forma. Imagine por um instante você está diante do tecido mais estudado da história da humanidade. Um pedaço de linho queimado pelo tempo, mas que carrega o rosto, não um rosto qualquer, mas o rosto de um homem torturado. O rosto de um inocente sacrificado. O rosto de alguém que mudou o mundo para sempre. E aqui começa o arrepio. A ciência tentou refutar, a fé tentou venerar. E no meio desse confronto milenar surge um mistério que ninguém jamais conseguiu explicar totalmente. Como uma imagem tridimensional, com detalhes impossíveis para a época medieval, apareceu em um pano antigo sem pigmento, sem pincel, sem tinta, sem intenção artística, como uma fotografia gravada por luz invisível, o momento da ressurreição. A teoria que abalou o mundo em 1981, no físico do STU, o científico analisou o sudário, soltou uma hipótese usada. A imagem foi criada por uma liberação intensa de energia radiante, algo como uma explosão de luz em milissegundos, como se o corpo tivesse se desmaterializado num flash de ressurreição. Você entendeu o peso disso? A ciência descreveu algo que só se encontra na fé. Um corpo transmutando em luz. É como se o invisível tivesse deixado sua assinatura no visível. Como se o próprio instante da ressurreição de Jesus tivesse queimado sua assinatura no pano. Um momento tão intenso, tão poderoso, tão fora da realidade comum, que o tecido testemunhou o impossível. A força que imprimiu o eterno, mas essa imagem não é plana. Ela carrega informações tridimensionais. É como se o tecido soubesse da altura, profundidade, curvatura e até do peso do corpo que envolveu. É como se o próprio universo dissesse: este homem era diferente. Há uma lenda biologia comum, algo interno. As análises em 3D feitas por computadores revelaram um corpo que não foi desenhado, mas literalmente impresso como se uma radiação controlada no físico chegou a dizer. A imagem do sudário não tem paralelos em nenhum tipo de arte parecida. Nenhum artista da Idade Média ou de qualquer outra época conseguiria isso. Nem com toda a tecnologia atual. É como se a imagem fosse a sombra da eternidade deixada por um ser que passou pela morte sem ser vencido por ela. A mística do rosto que mais impressiona, o rosto. Ele não é um grito de dor, nem um rosto de horror. Apesar das marcas das agressões, apesar da coroa de espinhos, dos hematomas, da barba arrancada, do nariz machucado, o rosto do sudário é sereno, calmo, absolutamente em paz. É como se ele dissesse, silenciosamente: eu venci, mesmo ferido,
Mesmo morto, eu venci. Milhares de pessoas que observam esse rosto em silêncio relatam uma emoção que não sabem descrever. Algumas choram sem motivo. Outras sentem um calor no peito. Muitas dizem: parece que ele está olhando dentro de mim. E você? Já parou para contemplar não apenas uma imagem, mas a possibilidade de estar olhando para o próprio rosto de Deus feito homem? O impacto psicológico e espiritual. Psicólogos e neurocientistas também estudaram o impacto do sudário em quem o vê. Descobriram que o cérebro reage como diante de um trauma espiritual a um aumento na frequência cardíaca, ativação da amígdala, centro do medo e reverência, e um silêncio neurológico raro, o mesmo que ocorre quando o ser humano se depara com algo incompreensível, misterioso e maior que ele. É como se o cérebro dissesse: eu não tenho arquivos para entender o que estou vendo, mas eu sei que é real. Quando o sagrado toca o mundo material, o sudário de Turim é mais que uma relíquia, é um ponto de contato, um lugar onde o céu e a terra se encostaram por um segundo, e algo eterno ficou preso ali. É por isso que, mesmo diante da incredulidade, mesmo com o avanço da tecnologia, mesmo com séculos de questionamento, ele permanece como um desafio, como um chamado, como um espelho do invisível. Agora pense com calma. Se isso for verdade, se esse pano realmente foi tocado por Deus, se essa imagem veio de uma explosão de luz invisível no momento da ressurreição, que isso muda na sua vida. Você está preparado para olhar de novo, não com os olhos da razão, mas com os olhos da alma. O rosto ainda está lá, te encarando em silêncio, esperando pela sua resposta.